A Justiça mandou cumprir. O tribunal confirmou. E mesmo assim, o prefeito Adeildo Nogueira disse publicamente que não vai obedecer. E essa declaração acontece exatamente quando está em andamento uma comissão processante que pode, no limite, levar à cassação do mandato dele. Hoje você vai entender como esses dois fatos se cruzam e por que isso pode mudar o futuro político da cidade. Eu sou o Eduardo Rodrigues e este é o Cadê a Verdade? O podcast que não pergunta para agradar, pergunta para revelar. Vamos analisar a decisão judicial, a recusa do prefeito, a importância da LDO, o avanço da comissão processante, o risco político dentro da própria comissão e, principalmente, o que a denunciante e os vereadores podem fazer para impedir que esse processo seja manipulado. Solta a vinheta. A situação é simples e, ao mesmo tempo, gravíssima. A Justiça determinou que o prefeito cumpra a LDO. E antes de avançar, vamos explicar isso de forma clara. Por que o prefeito tentou transformar um tema técnico em arma política? A LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, é a lei que organiza o uso do dinheiro público e define como o dinheiro pode ser usado, quais as áreas que têm prioridade, como a Câmara funciona financeiramente, garantindo a fiscalização sobre o prefeito. Se a LDO é ignorada, a fiscalização, obviamente, enfraquece. O controle sobre todos os contratos diminui. O executivo ganha poder sem contrapartida, sem contrapeso do outro lado. E a cidade perde transparência total. E o cidadão perde a proteção. Não existe democracia sem equilíbrio. E não existe equilíbrio sem LDO. Pois bem, a primeira instância mandou cumprir a LDO. O prefeito, no aspecto democrático, recorreu, a justiça permite, e o tribunal manteve a decisão da primeira instância. Mas mesmo assim, ele declarou: não vou cumprir. E agora que você entendeu a importância da LDO para a cidade e para todos, e o impacto direto dela na vida da população, vamos diretamente ao ponto central. O que exatamente a Justiça decidiu? E por que o prefeito não tem escolha? A primeira instância determinou: cumpra a LDO. Simples, tranquilo. O prefeito recorreu, como dissemos. O tribunal analisou o recurso do prefeito e negou o pedido. Confirmou a decisão da primeira instância de forma integral, sem mudar absolutamente nada. Então, nós temos aí duas decisões da Justiça e uma obrigação. Zero margem para interpretação. O prefeito sabe que tem, que deve cumprir, mas, ainda assim, ele escolheu não cumprir. E quando a lei aperta, a estratégia é sempre a mesma: criar fumaça,
criar aquela fumaça política para confundir a população. E é aí que entra o nosso próximo capítulo. Em vez de cumprir a lei, o prefeito preferiu atacar quem cumpre. Inventou a história dos tais 6 milhões, distorceu números, criou inimigos, acionou sua rede digital com o intuito de atacar diretamente a Câmara Municipal. Ele tentou transformar uma ordem judicial em uma disputa política. Essa tática, nós dissemos em algumas ocasiões aqui, é velha conhecida nossa. Quando a lei atrapalha, inventa-se, cria-se um inimigo de qualquer lado. Mas nenhuma cortina de fumaça muda o fato central. Existe uma decisão judicial. E existe um prefeito que disse que não vai cumprir. Então, vamos entender o que isso significa no aspecto legal. O que significa isso dentro do que determina, do que diz a lei. Que é isso que nos importa. A pergunta que mais recebi nesses últimos dias foi o seguinte: quando é que isso vira descumprimento de decisão judicial? A resposta é direta: quando o prefeito for notificado. Aí ele não toma medidas administrativas para cumprir o que foi determinado pela justiça e declara publicamente que não vai cumprir. Aí nós estamos diante de descumprimento por ação e por omissão. E todos sabemos, descumprir decisão judicial tem consequência administrativa, tem consequência civil e tem consequência criminal. E é justamente nesse ambiente que uma comissão processante aprovada na última sessão da Câmara avança. E avança com riscos reais de interferência. A comissão processante já está instalada. A denúncia já foi recebida. A comissão foi formada e os prazos estão em andamento. Mas existe aqui um problema bem sério. O prefeito tem influência direta sobre 2 dos 3 membros da comissão processante. Isso significa que ele pode tentar direcionar votos, travar diligências, empurrar o processo para arquivamento, pressionar pela realização ou não de oitivas e escolher e definir o ritmo da investigação. O risco não é teórico, é real, ele existe. E, por isso, cada passo precisa ser acompanhado de perto, com lupa, com critério. E é aqui que entra uma figura central de todo esse processo: a denunciante. Ela não está de fora, ela tem poder. A denunciante Ivone Rodrigues não é personagem secundária. Ela tem direitos legais garantidos. Ela pode, por exemplo, acompanhar todas as sessões da comissão processante. Ela pode apresentar documentos adicionais, solicitar a oitiva de testemunhas, requerer diligências, ofícios e documentos. Ela pode também protocolar petições diretamente à comissão, sem passar pela presidência da Câmara, e registrar em ata qualquer irregularidade que ela vislumbre, que ela observe no rito.
ela não é uma observadora apenas, ela é parte ativa, e a sua atuação pode impedir que a comissão processante seja manipulada da forma que o prefeito queira. Mas a responsabilidade, evidentemente, não é só dela, não é somente da denunciante. Os vereadores, dito de oposição, também têm um papel decisivo dentro de todo esse processo. Os vereadores, especialmente aqueles que se dizem não controlados pelo prefeito, têm obrigação institucional de acompanhar a comissão processante diariamente. Eles precisam estar atentos e presentes a cada uma das sessões, cobrar diligências, exigir documentos, denunciar irregularidades e, principalmente, impedir manobras. E precisam também registrar sempre qualquer tentativa de interferência. Omissão também é escolha, e vereador que se omite o faz exclusivamente para ajudar o prefeito. Simples assim. E já que estamos falando em acompanhar, vamos deixar claro qual é o nosso papel aqui. O Cadê a Verdade vai acompanhar essa comissão processante passo a passo, sessão por sessão, documento por documento, voto por voto. Cada momento, cada situação, cada vírgula dessa comissão processante será acompanhada pelo Cadê a Verdade. Tudo o que acontecer, tudo que deixarem de fazer, será trazido aqui com total e absoluta transparência. A proteção à democracia depende de luz. E esse podcast existe exatamente para isso. Colocar luz sobre esses fatos, sobre essas situações. E é com esse compromisso que a gente fecha o editorial final. Preciso, direto e irrefutável. Vamos aos fatos sem ruídos. Um prefeito recebeu uma ordem judicial. O tribunal confirmou. Ele declarou que não vai cumprir. Isso não é interpretação, é descumprimento. Quando um governante escolhe qual decisão judicial vai obedecer, ele não exerce autonomia. Ele rompe com a legalidade que está aqui, registrada, definida. Somado a isso, há uma comissão processante aberta. E a cidade precisa entender. O problema não é político, é institucional. Uma instituição, no caso a prefeitura, não pode interferir em outra, no caso aqui o legislativo. Por isso que quem intermedia essa situação é a justiça, baseado no que diz a Constituição. Tudo simples. Inverter a ordem dessa situação é jogar fumaça, é conversa mole para boi dormir. Porque se hoje o prefeito ignora a justiça e amanhã ignora a Câmara, o que impede que ignore qualquer limite criado para proteger o interesse público? A democracia não funciona na vontade do governante, funciona na vontade da lei, no que estabelece a lei, baseado na legislação. É assim que funciona a democracia em qualquer parte do mundo. E quem ultrapassa
essa linha precisa definitivamente entender o seguinte: toda afronta ao Estado democrático de direito tem consequência. E nós vamos acompanhar cada etapa com fatos e não com versões, e não com conversa fiada. Porque a verdade não espera. Eduardo Rodrigues, fechando mais um Cadê a Verdade? A gente se vê no próximo episódio. Até lá!